Meu nome é José Pereira da Silva, conhecido como José Eletricista. Eu hoje estou com 83 anos e eu vou contar um pouco da história da minha vida. Bom, eu não nasci aqui em Monte Azul. Eu nasci no estado de São Paulo, fui criado no Paraná e depois, com 19, 20 anos, eu vim para Monte Azul. Eu sou paulista de nascença, paranaense de opção e mineiro de coração. Até porque eu recebi o título de cidadão honorário aqui e fiquei muito satisfeito, muito grato por isso, porque Monte Azul me recebeu como filho adotivo. E quando eu cheguei aqui em 1961, Monte Azul ainda era uma cidade, digamos assim, pequena, pouco progresso naquele tempo. Ainda nós tínhamos a estrada de ferro, que era o meio de transporte que vinha de São Paulo, Belo Horizonte para cá, e outra que vinha da Bahia, né, lá do Nordeste, e encontrava aqui. Então aqui foi o encontro de duas linhas férreas. E esse era o movimento de Monte Azul naquela época. Dado esses fatos, meu cunhado, Luiz Xavier, que é mineiro daqui de Monte Azul, foi ao Paraná, me convidou para mim trazer a minha oficina, que eu trabalhei de eletricista, trabalhei toda a vida de eletricista de automóvel. Aí em 1961, no mês de agosto de 1961, eu cheguei em Monte Azul. Montei minha oficina, na época eu era solteiro ainda. Aí fui trabalhando, voltei ao Paraná em 64, em 1965 eu me casei e trouxe a esposa para cá. E aqui nós formamos a nossa família. Já tenho quase 60 anos isso. Hoje eu sou pai de 3 filhos, tenho neto, tenho bisneta, tudo aqui, nascido aqui em Monte Azul. Minha família também, minhas irmãs que ficaram lá em São Paulo, Paraná, vieram todos morar para cá, minha mãe, falecida aqui, meu sogro, sogra, meus cunhados, todos vieram para cá por meu intermédio. E aqui nós fizemos essa miscigenação de mineiro com paulista e paranaense, e formamos uma família. Eu achei interessante aqui a história de Monte Azul, que a história de Monte Azul é muito rica, tem muita coisa bonita para ser contada. E com isso, apesar de minha pequeno conhecimento, que eu não tive muita oportunidade de estudo, mas eu fui me esforçando e catalogando os velhos documentos, tudo, e escrevi um livro sobre a história de Monte Azul. E nesse intervalo também eu falei, eu vou escrever a história da minha vida. Aí eu fiz uma autobiografia, também escrevi. Meu apelido desde de menino era Nino, então eu escrevi Nino, História da Minha Vida. E editei esses 2 livros. E com o conhecimento aqui, eu fui assim, envolvido em política, tudo. Me candidatei a vereador em 1970. Fui eleito. Também fui eleito só uma vez, não quis mais envolver na política, porque a política, a gente precisa se dedicar à política para fazer um bom trabalho. E infelizmente eu não tinha tempo, que naquela época vereador não ganhava nada não, fazia por patriotismo, assim, por gostar do envolvimento político. Mas como não tinha rendimento nenhum, eu precisava era trabalhar, não envolver na política. Aí eu só fui uma vez vereador e desisti. E acompanhei, toda a vida eu gostei. Eu acompanhava a política toda, escrevi sobre todos os prefeitos de Monte Azul, no contexto do meu livro. Eu sempre gostei de arte, e envolvi muito com teatro. Escrevi várias peças, nós apresentamos várias peças aqui, em Monte Azul, em outras cidades. Grupo Teatral Crepúsculo, foi fundado em 1984.
Ficamos trabalhando com esse teatro, uma turma de jovens, assim, mais ou menos 40, 50 jovens da época, se envolveram no teatro, levamos o nome do teatro até festival em Montes Claros, participamos desse festival. Escrevi, em 87, eu fui convidado para escrever uma história de Monte Azul em encenação. Então eu escrevi o nome de uma peça sobre Maria Rosária, que demos o nome da peça de A Lenda de Maria Rosária. Nós apresentamos ela em 1987, nas comemorações do centenário da cidade. E após 30 anos, que foi agora em 2017, nós tornamos a apresentar novamente, 30 anos depois, a mesma peça, o mesmo elenco, com outros participantes, lógico, né? Escrevi também uma peça que nós apresentamos ela umas 10 vezes, porque foi uma pecinha gostosa de apresentar e o povo sempre gostou e pediram para repetir aquela peça. Na época, então, tinha o cinema, nós apresentamos no cinema várias vezes. Escrevi os livros também que consta a história de Monte Azul. Escrevi uma autobiografia minha, Nino, a história da minha vida. Quando eu cheguei aqui em Monte Azul, a prefeitura tinha um cinema, então nós arrendamos, eu e Manuelito, que é um amigo meu, e Josentino, que era Josentino da farmácia, que a gente tinha esse nome dele, e nós trabalhamos com o cinema, passamos vários filmes, até que chegou a televisão em Monte Azul, que eu mesmo, Manuelito, nós fomos uns pioneiros a buscar sinais de televisão na serra, assim, que a gente trabalhamos a fim disso, e até que conseguimos montar uma repetidora e trouxemos os sinais de televisão para Monte Azul. Isso foi em 1972, na época era TV Tupi. Nós apresentamos, nós trouxemos essa repetidora e esse sinal era captado da Bahia, que para cá ainda não chegava o sinal. O sinal de televisão, no mínimo, tinha que ter 50 quilômetros de distância em linha reta para a gente poder captar. Foi apresentado aqui na época Mulheres de Areia, vindo o sinal de Salto da Divisa, na Bahia. Para me falar sobre leitura, quando eu fui na escola, eu já estava com 12 anos, eu não tive oportunidade de estudar. Estudar na escola, mas nunca desisti do estudo. Sempre eu fiz o 4º ano primário daquela época. Mas toda a vida nunca parei de ler, de estudar, li vários livros. Eu sou, digamos assim, viciado em leitura, porque o vício isso é coisa ruim, mas depende do vício, né? Então nunca parei de ler. Tem um ditado que diz que o besta que aprende a ler, tudo que vê está lendo. Mas eu sempre fui besta nesse sentido, graças a Deus. Aprendi bastante coisa, tive a oportunidade de chegar a um momento assim, de me despertar tanto que de escrever meus livros. Eu tenho várias coisas escritas assim que eu não editei, apenas editei o livro. Mas de rascunho eu tenho um monte de cadernos, toda a vida. A minha vontade foi ler, escrever e aprender, porque o importante é a gente aprender. No tempo que eu estava com 12 anos, minha mãe também não tinha leitura, mas pouco que ela sabia, ela me passou. Quando eu entrei na escola a primeira vez, a professora perguntou: você já estudou? Eu falei: não, nunca estudei. Como é que você sabe? Eu sabia escrever meu nome, sabia numeração, assim, toda numeração, sabia escrever alguma palavrinha. E a professora admirou por eu nunca ter ido na escola e saber alguma coisa. Fazia alguma continha, eu já sabia. Por intermédio da minha mãe eu fui aprendendo assim. Digamos assim que a leitura é um caminho
a travessia da pessoa. Porque hoje em dia, já pensou, com essa comunicação toda, se a pessoa não saber ler, não ter uma leitura, como será que ela vai andar? Hoje em dia, a pessoa sem uma leitura quase não desenvolve nada, fica parado no tempo, né? Então, é esse incentivo que eu deixo para todas as pessoas que eu aprendi a ler praticamente no caminhar da vida. Depois, quase de adulto, eu fui aprendendo a desenvolver a minha leitura. Como eu escrevi os livros, né? Esse livro vai ficar na biblioteca. Digamos assim, que a biblioteca é um consultório. Que aqueles que gostam de ler, de ver a história, de pesquisar, a biblioteca é um lugar muito importante. Eu, pelo menos, eu sou, vamos falar uma brincadeira, eu sou piolho de biblioteca. Eu viajo, vou numa cidade, procuro onde tem uma biblioteca, eu gosto de ver a história. Então o livro é um, digamos assim, um registro permanente que fica para toda a vida. Quem gosta de leitura ama uma biblioteca, não pode passar perto de uma biblioteca que está ali de olho, buscando aquele interesse. Estou olhando umas fotos aqui um acervo que eu tenho de fotos antigas da cidade. Isso aqui foi na época que eu fui vereador na Câmara Municipal. Aqui é o prédio da Cotema. Agora tem várias fotos aqui do teatro, os artistas representando. Maria de Fátima e Messias Nisa, Edinéia Cardoso, Adelmo Beltrão. Aqui outra cena, Nó de Quatro Pernas. Aqui é outra cena, Padre Elias, que é o Adelmo Beltrão, Sacristão Eusébio, Maria Nazaré, o Padre Elias. Aqui é Vera Fagundes, que fez o papel de Ludovina, Padre Elias, e a Nazaré deixando a bandeja cair. Adelmo Beltrão com o Padre Elias, Nazaré. Isso aqui é Vera Fagundes no papel de Ludovina, fazendo a confissão com o Padre Elias. Esse cenário aqui é no cinema, no antigo cinema. Oh, saudade do cinema. Acabou, não tem mais nada lá. Esse aqui é outra cena do Nó de Quatro Pernas. E assim, eu tenho várias fotos, eu não trouxe todas, mas eu tenho várias fotos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade que tive de fazer essa narração. Agradecer a Alcione, Canelinha na nossa intimidade, Edmar, seu esposo, que me deram essa oportunidade de apresentar e deixar gravado aqui um pouco da história, da minha história, da história da biblioteca, que está ficando uma coisa bonita aqui, maravilhosa para todos que interessar, chegar, fazer uma visita, buscar o seu livro do seu interesse, ler, ficar assim, na história também. Eu quero deixar um convite aqui para todos, leitores que gostam da leitura, fazer uma visita à biblioteca, venham ver como que ficou bonito, maravilhoso aqui, agradável, convidativo a uma boa leitura. E se Deus quiser, até a próxima, se Ele permitir, estarei aqui à disposição. E não vou sair dessa biblioteca não, que está muito bonita.